Olá, tudo bem com você? Hoje estamos aqui para meditar a liturgia deste 19º domingo do tempo comum. Já começamos parabenizando os nossos pais nesse dia, pedindo que Deus abençoe a sua missão, ao qual o Senhor confia. Assim como São José cuidou de Jesus, teve este cuidado com ele, também desejamos a todos os pais que também tenham este cuidado com seus filhos e principalmente os ajudem a descobrir e a fazer a experiência de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. E em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje trata, dentro desta caminhada que estamos fazendo do Evangelho de João, sobre o pão descido do céu. Jesus é este pão que se dá e que se oferece a nós. Pão que nos ajuda a vencermos as dificuldades da vida, pão que nos coloca em marcha e em caminhada. Por isso, a primeira leitura de hoje nos coloca a figura do profeta Elias, que já cansado da perseguição de Jezabel, que acontece a ele por causa da sua pregação, do seu anúncio e da sua profecia, este homem se coloca na disposição de fazer a experiência e se dirigir à montanha do Horebe, a montanha do Senhor, lá onde Moisés havia se encontrado com Deus. E nesta caminhada que ele faz, ele precisa passar pelo deserto. Sabemos das dificuldades ao qual o deserto se apresenta, principalmente com a falta de água, o calor, e toda a realidade do deserto faz com que aquele homem se colocasse em desespero diante de toda a realidade de perseguição e de dificuldades que o deserto se apresentava. Ele se deita debaixo de um junípero e pede a Deus a morte, porque se coloca diante de uma situação cansado, desesperado, abatido. Quantas e quantas vezes também nós nos sentimos assim diante das realidades da vida e de tantas coisas pelas quais passamos. O profeta não é alguém somente do passado, mas representa muitas vezes estas experiências que nós fazemos. Mas Deus não deixa sozinho. O anjo do Senhor aparece ao profeta, toca nele, pede que ele acorde, se levante e coma, porque do seu lado existem pães frescos e a água, para que ele levante, então coma e beba. Pela primeira vez o profeta se alimenta e volta a dormir. Ainda não está consciente deste alimento que Deus lhe dá e desta força que provém de Deus e por isso desiste novamente e volta a dormir. Novamente o anjo do Senhor aparece ao profeta, toca novamente nele e diz: levanta e come, porque o caminho é longo. Também cada um de nós, quando olhamos para esta realidade da nossa vida, descobrimos que temos uma jornada a ser feita. E para que essa jornada seja feita com a ajuda de Deus, nós também precisamos nos levantar. Precisamos nos dirigir ao Senhor, precisamos nos alimentar para que de verdade tenhamos esta força de Jesus, que é este pão vivo descido do céu, que agora nos alimenta e nos fortalece para esta caminhada da vida. Assim como o profeta que ao se alimentar caminhou 40 dias e 40 noites. Esse tempo de caminhada representa a nossa vida. Lembramos também este tempo dos 40 anos que o povo passou no deserto para chegar na terra prometida. Lembramos dos 40 dias que Jesus passa em jejum
ali no seu deserto e recorda também a experiência que fazemos todos os anos da nossa quaresma. Por isso, esta realidade da vida que precisa ser transformada, esta realidade da vida que precisa ser enfrentada, nós não podemos desistir, como estava acontecendo com o profeta. Talvez pedir a morte ou talvez cruzar os nossos braços achando que não temos forças para nada. Por isso, o convite de Jesus hoje para nós neste evangelho é que nos alimentemos dele, que é o pão da vida, para termos esta força divina em nós, para que possamos caminhar, enfrentar as dificuldades. É interessante que quando olhamos o profeta, ele não foi liberto das provações e das dificuldades. O anjo do Senhor, depois que ele se alimenta, vai dizer, olha, o caminho é longo, e aí ele então caminha 40 dias e 40 noites. Também, ao nos alimentarmos de Jesus, do seu corpo e do seu sangue, não imaginemos que as nossas dificuldades nós não a teremos ou que seremos livrados delas. Mas teremos a força de Jesus em nós para que possamos enfrentar essas dificuldades, para que tenhamos esta força de Deus, para que elas não sejam maiores do que nós, mas com a força que vem dele, consigamos enfrentá-las, mudá-las e até mesmo mudar em nós aquilo que é necessário. Por isso a necessidade de buscarmos esta força em Jesus. E lembrar que este pão vivo que é Jesus também nos lembra da sua entrega, ele que se entrega por nós, ele que gasta a sua vida em nosso favor. Precisamos descobrir em Jesus esta força de Deus que nos atrai a ele para que estejamos em comunhão com ele. Não é simplesmente nos alimentarmos da Eucaristia, mas é também nos alimentarmos da sua palavra, nos alimentarmos do seu exemplo, para que sejamos um outro Cristo hoje no mundo. E ser este outro Cristo nos lembra a segunda leitura deste final de semana, a necessidade de buscarmos aquelas virtudes tão necessárias para vivermos bem em comunidade. Abandonarmos tudo aquilo que de verdade nos afasta de Deus, aquilo que nos afasta dos irmãos, para que de verdade nós sejamos guiados por este Espírito e busquemos cada vez mais uma construção desta comunidade que está em comunhão com Jesus, que descobriu em Jesus este alimento para a sua vida, um alimento que não é somente um alimento material, como nós nos alimentamos aí para que possamos ter a energia necessária, as vitaminas necessárias, mas este alimento espiritual que nos ajuda de verdade a caminhar, a ir adiante, a termos a presença de Deus conosco e que possamos a cada dia termos a certeza deste Jesus que vem ao nosso encontro, nos alimenta e que nesta Eucaristia, alimentados com o pão da palavra, mas também com o corpo e o sangue do Senhor, de verdade nos comprometamos com Ele a construir este mundo novo, a lutar cada vez mais para que não haja necessitados entre nós, para que de verdade, assim como Jesus, construamos o reino de Deus no hoje da história. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja e que juntos possamos levar a todos a fazer a experiência de Jesus, que é o pão do céu, este pão vivo que nos garante a certeza de que, alimentados por Ele, nós teremos esta vida eterna que não termina aqui, mas continua em Deus. Deus te abençoe.